Agora acendeu. Tá legal, então vamos lá. Vamos lá. Então, na aula passada, a gente trabalhou, nas aulas passadas, nas 2 ou 3 últimas aulas passadas, nas 3 últimas aulas passadas, nós trabalhamos um pouco a geometria dos espaços cossetes, né, dos espaços quocientes, ou esses espaços homogêneos, e vimos como é que é a ação do grupo de Gauge nesses espaços homogêneos, por essa razão, né, pelo fato do campo do grupo de Gauge atuar transitivamente, né, quer dizer, pelo fato do grupo G atuar transitivamente, né, ele atua transitivamente em G sobre H, esse espaço tem a característica de espaço homogêneo. Ele atua transitivamente em G sobre H. Então, esse espaço tem a característica de espaço homogêneo, vamos dizer assim. Agora vamos pensar a proposta que a gente está fazendo é para ver como, e aí, bom, é outra coisa que a gente sabe que esses espaços quocientes G sobre H, muitas vezes eles estão, a gente pode associar, como a gente viu através daquela ideia dos cálculos de modelos, a modelo sigma não linear. O modelo sigma não linear está constituído, né, em G sobre H, que é o setor longitudinal de Gauss. Era uma proposta. Agora a gente vai partir para outro ponto de vista. Nosso ponto de vista é que, suponhamos que nós estamos num espaço de dimensões mais altas. Então, nós estamos num espaço de dimensão, vamos dizer que a gente esteja numa dimensão 4, quer dizer, Minkowski, né, vamos dizer assim, mais 3, espaço de Minkowski, mais n dimensões. Então, vamos dizer, n dimensões do tipo tempo, tipo espaço, perdão, n dimensões espaciais. Então, somos num espaço 4 mais n dimensional. E vamos supor que esse espaço, então, vamos chamar esse espaço aqui de S, né? Esse espaço S, então esse aqui é esse espaço. Esse é o nosso espaço S. Então esse espaço vai ter coordenadas, né? 4 mais n dimensões. Bom, então nós já sabemos que vamos partir da hipótese de que esse espaço aqui, ele vai poder ser escrito, vamos escrever o nosso espaço S desse modo. Vai ser o espaço de Minkowski, quadridimensional, e cartesiano, um espaço interno. Esse espaço interno, então, vai ser um espaço G sobre H. Então, digamos que eu tenha um espaço interno G sobre H, n-dimensional. Eu tenho n dimensões espaciais associadas a um G sobre H. Por exemplo, isso poderia ser tipo Minkowski, né? Vai capturar um espaço de Minkowski vezes, por exemplo, se eu fizer uma 6 esfera. Então, isso aqui, por exemplo, então uma 2 esferas. Isso aqui é um espaço bidimensional, 6-dimensional. Eu tenho espaço de Minkowski aqui, tenho aqui duas dimensões extras, né, de uma 6 esfera. Eu teria aqui, então, as coordenadas x' do espaço interno e as coordenadas, vamos dizer assim, YA, ou YB, vamos dizer YA, que é essa esfera. Ela teria um espaço 6-dimensional, onde as dimensões extras, elas são dimensões compactas associadas a uma esfera. Ou poderia ter um espaço, aqui poderia ser uma n-esfera, se eu quisesse. Então vamos ver o que a gente está trabalhando. Vamos supor que o nosso espaço vai ter essa geometria. Essa geometria é chamada uma geometria fatorizável. Ela é fatorada num setor de Minkowski e um setor de dimensões internas. Essa seria a ideia de uma geometria fatorável, né? Dois espaços, né? Isso por quê? Isso pode, não necessariamente a gente parte disso. Eu não vou mostrar como isso se faz, mas isso aqui está associado a um mecanismo chamado mecanismo de compactificação espontânea. Quando se estuda as teorias de Kaluza-Klein, eu dei para vocês na semana passada aquela referência do trabalho do Salão do Strasser, né? Então, esse trabalho aqui, vamos dizer, essa abordagem aqui de Kaluza-Klein para as dimensões superiores, ela é feita através de um mecanismo chamado mecanismo de compactificação espontânea. Então, nesse mecanismo aqui de compactificação espontânea, mostra-se que
nós iniciamos no espaço-tempo n-dimensional. Espaço-tempo de D igual a 4 mais n dimensões. Esse modelo formulado de 4 mais n dimensões, ele, pelas equações de campo, a gente mostra que esse espaço aqui pode ser quebrado num espaço de Minkowski vezes um espaço interno. Então isso não é, a gente não parte disso, isso pode-se chegar a isso através de um mecanismo. Então a gente começa com uma teoria de dimensões mais altas, resolve as equações de Einstein, aqui em n, 4 mais n dimensões. A gente sabe que a solução das equações de Einstein é uma métrica. E aí a gente mostra que a métrica do espaço-tempo, ela se quebra na métrica de Minkowski vezes a métrica de uma 6 externa, de uma n externa, por exemplo, de um espaço compacto, cuja métrica nós sabemos construir, né, em função das filmagens, como a gente aprendeu aqui no curso. Né? Então, a ideia é que isso aqui seja resultado de um mecanismo, que a gente chama de mecanismo de compactificação espontânea. Então, naquele paper, na referência que eu dei na semana passada, do paper do Salan e do Strasdie, que está lá nos Offices, né, On the Loser Climb Theory, nesse trabalho, eles têm uma sessão inteira dedicada a mostrar como isso pode acontecer. Como, estando em n dimensões, o próprio modelo, a ação em termos dos campos n-dimensionais, ao se pegar as equações de campo, resolver as equações de campo, a solução das equações de campo te levam a essa geometria aqui. Então, isso aqui é o resultado de uma teoria n-dimensional depois que o mecanismo de compactificação espontânea entra em ação e dá como solução desse espaço aqui. Então, nós vamos partir da premissa de que eu tenho um espaço n-dimensional, em 4 mais n-dimensional, porém com essa geometria aqui. E a nossa ideia é que aqui nesse espaço, esse espaço aqui tem um grupo de isometria G, nós já sabemos, é um grupo que atua nesse espaço. As isometrias desse espaço estão associadas a esse G aqui. E aqui nós temos uma simetria interna, G. Então, o que a gente espera é que talvez essa simetria G, ela, ao mesmo tempo que ela é uma simetria, uma isometria desse espaço-tempo aqui, ela possa ter alguma repercussão nos campos de Young-Mills que eu vou definir nesse espaço aqui. Então, é isso que a gente está querendo chegar. A gente está querendo ver como, ou se é possível que esse grupo aqui, que é o grupo de isometria dessa variedade espacial externa, como esse grupo aqui pode vir a atuar como um grupo de simetria, um grupo de Young-Mills para os campos de Young-Mills que nós venhamos a definir aqui em 4 dimensões. Essa que seria a ideia, tá certo? Então, essa que vai ser a proposta que a gente vai trabalhar aqui. Então, para isso, vamos primeiro tirar um resultado importante que a gente tem lá nos espaços cosséticos. Quando nós estudamos os espaços cosséticos, nós vimos que nesse espaço aqui, agregar. Então, a nossa ideia é esse espaço aqui, esse aqui é um produto cartesiano. Então, eu tenho esse espaço aqui definido em cada ponto do espaço de Minkowski. Então, a nossa ideia é que as coordenadas desse ponto aqui, né, elas sejam, os pontos desse espaço aqui, eles tenham coordenadas y, nós já tínhamos visto isso, essas coordenadas y aqui, e nós vamos chamar dessas coordenadas, nós chamamos de yn, eu não sei se chamamos de xn ou de yn, não, era xi, né? Então nós temos esses campos aqui com coordenadas, esse espaço aqui com coordenadas xn. Então essa é a nossa ideia. Então nós vimos o seguinte, os pontos representativos aqui, quando a gente pega um cossete, então a gente lembra que a gente definiu aqueles pontos do cossete, o L de xi. Quando a gente atua, então isso aqui para nós, né, esse L de xi aqui, é um representativo, é um elemento do grupo G vezes qualquer elemento de H, essa ideia aqui. E ao atuar com um elemento de G aqui, aqui é um elemento G barrado, por exemplo. Então, ao atuar com esse elemento aqui, a gente passa para um outro ponto. Então, a gente vem para esse ponto aqui, L de xi', né? Então a gente sabe, mas a gente sabe que os pontos desse cossete, eles são sempre definidos a menos de uma transformação H.
Então, a relação que dá a transitividade, que me faz a transformação de coordenadas aqui no espaço procede, ela satisfaz a essa equação aqui. Aqui vai ter um H, quer dizer, eu passo de G atuando em L de Xi, me dá um L de Xi', a menos uma transformação H. Onde essa transformação H, ela pode depender de Xi, ela vai depender do Xi e do G. Mas vai haver uma transformação H aqui que fica ambígua nessa definição. Por quê? Porque qualquer elemento desse conceito pode diferir por uma transformação de H. Então, quando eu passo desse ponto para esse ponto, é sempre a menos de uma transformação H. Mas claro que essa transformação H não modifica esse conceito. Esse conceito aqui é o mesmo a menos desse H. Porque a gente tem essa liberdade total de multiplicar a direita por H. É a nossa definição de conceito. Então, essas transformações aqui, e agora, essas transformações todas são feitas em cima do ponto X, quer dizer, pegando aqui, isso aqui na verdade, né? É um G de X. É o elemento do grupo, que está definido no ponto X do espaço-tempo. Então, só estou colocando essa dependência aqui para ficar explícito isso. Então, quando nós fazemos essa transformação de coordenadas, né, nós temos a transformação xilínea. Esse xilínea, ele é um xilínea de Xi e de X. Quer dizer, em cada ponto, né, quando eu aplico esse elemento aqui num certo ponto, eu estou fazendo essa mudança de coordenada, mas no cossete que eu defini naquele ponto. É que eu tenho um ponto x'mi aqui, tem um outro ponto aqui, que eu posso ter um ponto, sei lá, x/mi. Então são dois pontos distintos. Aqui nesse ponto eu tenho G sobre H. Aqui nesse ponto também eu tenho G sobre H. Só que a transformação que eu fiz aqui, que passou desse ponto Xi para um ponto X'linha, é uma transformação G de X. Quando eu quiser passar desse ponto Xi para um ponto X'linha aqui, né, para X'linha, aqui eu vou atuar com o elemento G barra de X. Então, essa passagem de Xi para X'linha vai depender do ponto X, via esse objeto. É por isso que essa transformação, ela não é global, é uma transformação local nesse sentido. Em cada ponto da minha variedade, no meu cossete, no meu espaço quociente, eu posso passar de Xi para X'linha, mas através de um elemento dependente de X. É isso que eu quero colocar. Então, essa transformação aqui de coordenadas, né? Vou colocar então, por exemplo, eu teria isso aqui, ó, D X'M vai ser D X'M depende de Xi, então vai ser um D X'M o D X'M mais o D X'M dx'mi certo? Só colocando isso aqui, porque é esse ponto aqui, né? Então, o que é importante que a gente está... Na verdade, vocês observarem bem, o nosso espaço, ele tem dois tipos de coordenadas. Eu tenho, aqui eu estou chamando de... Aqui, na verdade, desculpa, então vamos chamar isso aqui de Xi, só para acertar a notação. Corrijam aí, né? Eu comecei chamando isso aqui de Y, vamos chamar de Xi. Por quê? Porque são os pontos dessa variedade. Então, os pontos dessa variedade, elas têm um setor de coordenadas no espaço de Minkowski e um setor de coordenadas nessa variável interna aqui. Tá? E essas coordenadas aqui, na verdade, são definidas localmente. Quer dizer, em cada ponto do meu espaço-tempo de base, como eu tinha desenhado aqui, né? Então, se eu estou nesse ponto x'mi, então nesse ponto x'mi eu tenho meu espaço G sobre H. Então, e aqui nesse espaço, as minhas coordenadas, aqui meu ponto Xm aqui, né? Então eu estou definindo o meu Xm X. No outro ponto, eu tenho o meu espaço G sobre H também, mas as coordenadas lá vão ser definidas no ponto X/A. Então, estou definindo dessa maneira. Então, eu tenho coordenadas xmi, e aí dentro dessas coordenadas, para esse ponto xmi, eu tenho as coordenadas Xm aqui. Tem os pontos Xm, né? Aqui eu tenho um ponto com coordenadas Xm de X dentro dessa variedade. Então, isso por isso é que eu tenho essa transformação aqui, certo?
Beleza, é a mesma coisa aqui, né? Então isso está me dizendo o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, só para aproveitar essa equação que eu vou apagar isso aqui. Está me dizendo que eu posso escrever esse ponto representativo do cossete, o meu L, x'I', ele vai ser G, L, xi, e esse H a menos 1. Vou escrever isso aqui desse lado. Só inverti, né? Multipliquei o lado direito dessa equação por H menos 1 para isolar o L x'I', para isolar o elemento representativo desse cossete. Por que esse elemento é importante? Porque nós tínhamos definido tudo a partir do L de Y. Lembra que o cálculo que nós fizemos, o cálculo de geometria diferencial que nós fizemos para calcular a Filbin, da Filbin a gente tirou pelas equações de Cartan-Maurer, a conexão, depois nós tivemos uma equação de Cartan-Maurer para curvatura, tudo era feito em função daquela forma de Filbin. A gente definia esse objeto aqui. De xi era o nosso L de xi, D, L de xi a menos 1. L de xi a menos 1. Lembra que a gente tinha esse objeto aqui. E esse objeto aqui era uma forma, né, que a gente chamava desse módulo. Dizia isso aqui para nós, né, esse L de xi então N, não é alfa de chapéu, vamos botar assim, não é alfa de chapéu, de xi, G, alfa, chapéu. Era o que nós tínhamos aqui, certo? Era um forma. Essa uma forma toma valores na álgebra de Lie do grupo G. E ao mesmo tempo, oi, tudo bom? E ao mesmo tempo, isso aqui não é alfa de chapéu. Aí aqui a gente tinha a mão forma, então é alfa de chapéu N de xi, D xi N, G, alfa de chapéu. Lembraram disso, né? Claro que a gente expressava desse modo, então era como a gente chamava esse objeto. Agora, se eu faço uma mudança de coordenadas, né? Se eu agudo com G e passo do xi para o x'I', na verdade, ao passar do xi para o x'I', eu estou fazendo essa operação do grupo. Então, isso, automaticamente, quando eu passo de xi para x'I', eu passo de um E de xi para um E de x'I'. Se eu agora colocar aqui o x'I', eu vou ter um E de x'I'. Então, tudo isso aqui vai valer o x'I'. Agora, lembra que aquele D x'I' nós estamos escrevendo agora. Era D x'I', D xi, mais D x'I', D x'I'. Então, o que nós estamos querendo compreender é como a Filbin se transforma quando eu faço essa transformação aqui. Então, lembrando que essa transformação aqui, ela está me fazendo passar de xi para x'I'. Lembrar aqui que esse x'I' é um x'I' de xi de x. Isso que nós temos aqui. Então, o que nós vamos querer fazer agora é relacionar. Como eu sei como L se transforma, eu agora quero saber como xi se transforma. Então, para nós, esse objeto aqui, então vamos lá. Vamos escrever quem é o meu xi. Meu xi' é esse L aqui, que é G. Eu vou tirar as dependências da G, L, H menos 1. D, atuando em G, L, H, a menos 1. Mas isso aqui vai ser, vai ter que atuar com isso aqui. Isso aqui é menos 1, né? Fazendo essa operação. L, D, L é menos 1. Tem que inverter esse objeto. Então, invertendo essa matriz aqui, né? Assim, H menos 1 é o H. Então, aqui dentro vai ficar H. L é menos 1. G é menos 1. Certo? Então, isso é como o xi se transforma.
Tá? O si se transformando implica como o E vai se transformar. Quer dizer, nós estamos, no fundo, fazendo isso aqui. Estamos fazendo uma translação, estou passando de um ponto do espaço cossete para outro ponto do espaço cossete, através de uma ação do grupo G, que é o grupo transitivo desse espaço cossete. Isso estou repetindo isso, porque esse cara aqui vai ser importante para nós, porque quando eu estou fazendo isso lá no espaço cossete, nós vamos ver depois, lá no final, que o que a gente está fazendo é uma transformação de gauge em campos de Young-Mills que são definidos em 4 dimensões. Então, estou só chamando a atenção, por enquanto é uma operação geométrica, está no espaço cossete. Está me dando isso aqui. Estou fazendo essa transformação de coordenadas no espaço cossete. Então, é uma transformação de coordenadas que ela é feita no ponto psi do meu espaço cossete, mas lembrando que esse espaço cossete ele é definido em cada ponto da minha variedade X, por isso que essa transformação depende de X. Antes, até a aula anterior, nós não tínhamos essa dependência X, porque nós estamos pegando um espaço cossete, só assim, estamos pegando um espaço cossete e trabalhando a geometria dele, pegando uma N esfera e trabalhando a geometria dela. Agora eu estou fazendo o seguinte, não, em cada ponto do espaço-tempo existe um espaço cossete. Né? Então agora partindo da ideia de que eu tenho um espaço-tempo agora composto de Minkowski e desse espaço interno. E o meu espaço completo, o meu espaço total é um produto cartesiano. Então significa que em cada ponto x' do espaço-tempo existe essa variedade. Então tudo que eu estiver fazendo nessa variedade, eu estou fazendo no ponto x'. Eu posso fazer operações semelhantes, mas no ponto x barrado μ, x'. Então essas operações, quando eu fizer essa transformação, antes eu tinha só isso, psilinha de psi, porque eu tinha um espaço cossete só. Agora eu estou fazendo isso no espaço cossete que é definido no ponto x'. Então essa transformação, ela depende do x'. Esse é o caráter que vai em jogo. Isso é crucial para nós, porque vai ser isso que vai dar para nós a conexão com os campos de Young-Mills e 4 dimensões, tá certo? Estou chamando a atenção desse ponto só, porque ele é fundamental, apesar de ser uma equação assim, simplesinha, né? Uma equação que vai ter uma consequência. Então vamos agora, e aí o que nós fizemos? Fizemos uma translação no espaço cossete definido no ponto x. E aí a gente quer ver como é que a Filbay, a forma de Filbay resiste, né, a essa transformação, reage a essa transformação. Então eu passei de psi para psilinha, claro, então o meu objeto ele satisfaz essa lei de transformação aqui. Vamos desenvolver isso aqui. Então isso aqui está dando para nós o seguinte, o E de psilinha está sendo para nós G, L. Aí aqui H, no primeiro termo da forma da derivada exterior vai ser o DH. Então aqui nós vamos ter H menos 1, DH. E aqui nós vamos ter L a menos 1, G a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que GL a menos 1. Então esse é o primeiro termo. Devagar. Certo? Opa. Perfeito. Posso fazer então isso aqui é ação, é adjunta desse objeto aqui em H. Então esse H menos 1 DH, como H é um subgrupo, né? Então nós sabemos que H menos 1 DH ele vai estar necessariamente no subgrupo H. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Aí agora esse termo aqui vai bater aqui. Então quando esse D bater aqui, esse H vai matar esse H menos 1. Então nós vamos ter um termo que vai ser mais, o segundo termo dessa equação vai ser, deixa eu pegar isso aqui mais para cima. H, L menos 1, G menos 1. Então o segundo termo, esse H menos 1 bate nesse H, vai ficar G, L, B, L menos 1, G menos 1. Isso aqui para nós, isso aqui é o próprio E. Isso aqui é o E de psi. Né? Porque, vendo isso aqui, quando eu estou escrevendo isso aqui, esse L de psi é G, L de psi,
H menos 1. Aqui é um L de Xi, tá? Então, só para lembrar. Então, isso tudo aqui. Então, esse ponto aqui é o L de Xi, D, L de Xi é menos 1. Então, isso aqui é o E de Xi. Então, aqui já está aparecendo, né? É. Está aparecendo aqui a filmagem E de Xi. É isso que a gente está querendo mostrar. Como que o E de Xi' se transforma em função do E de Xi. E aqui ficou um G menos 1. Claro que eu não posso passar essas coisas por aqui, porque isso aqui é uma matriz de G, isso aqui é uma matriz de G, isso aqui é uma matriz de G. Então, esses objetos são matrizes não comuns. E agora o último termo, finalmente, que é esse D batendo aqui, mais um termo que vai ser mais G. Então, o H menos 1 vai matar o H, o L vai matar o L menos 1, então vai sobrar aqui um termo que vai ser G, D, G menos 1. E esse objeto aqui nós sabemos que também todo objeto desse tipo aqui é um objeto que toma valores, né? Nós já aprendemos, isso aqui toma valores na álgebra de Lie desse grupo. Então a gente sabe quem é esse objeto. Esse objeto aqui toma valores na álgebra de Lie do grupo H. Esse valor aqui está ali, agora esses objetos aqui ficam dessa forma, tá certo? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, então, como a lei de transformação da Filbay sob uma transformação de coordenadas no espaço G sobre H. Então, uma transformação de coordenadas no espaço G sobre H é, na verdade, correspondente à ação de um elemento de G nesse objeto representativo do cossete, nesse ponto do cossete. Então, o elemento de G atuando aqui me dá um outro elemento de G, coordenadas que se ligam. Então, isso corresponde a uma transformação de coordenadas em G sobre H. Então, nós simulamos, associamos a essa transformação de coordenadas em G sobre H, essa operação no grupo G. Tá bom? Isso está em jogo aqui. Deixa eu apagar essa equação aqui. Bom, então vamos fazer mais uma discussãozinha. Então, quem é esse objeto aqui? Então, nós sabemos que H menos 1 D H, esse objeto aí toma valores, né, na álgebra de Lie do subgrupo H. Então, nós podemos escrever esse objeto aqui, vou botar aqui, né? Isso, na verdade, vai ser só o H, né? Então, vamos ter aqui, nós temos o 3, GD menos 1. Esse objeto aqui vai estar no subgrupo H. Então, isso aqui vai funcionar como se fosse, vai ter que ser uma compensação. Isso aqui é H menos 1. Essa derivada aqui, tudo isso é derivada definida no ponto X, né? Então, nós vamos ter aqui um objeto, esse H que é um objeto definido no ponto X, então isso aqui deveria dar para nós alguma coisa do tipo essa derivada em relação a x' ou alguma coisa do tipo m alfa barra, deixa eu colocar assim, m, isso aqui é um m alfa barrado, isso aqui depende, esse H, vocês estão observando bem, esse H ele fica em G sobre H, né? Então, tudo isso está definido no ponto X. Mas o H, ele não está em G sobre H. Então, o meu H, o meu subgrupo H, que está em G, ele vira um ponto dessa variedade. Né? A gente identifica todo o H com a identidade. Então, esse H não depende das coordenadas que se midem. Esse H aqui depende de X, porque tudo isso é definido no ponto X'. Então, é razoável que isso aqui eu possa escrever dessa maneira. Pensar isso aqui, na verdade, vai estar derivando isso aqui. Isso aqui seria como se seria isso aqui, ó, H menos 1, a derivada em relação a x' do H, porque esse H depende de X, tá? E esse objeto aqui, como uma matriz, ele toma valores na álgebra de Lie de H. Então, isso aqui deveria ser G alfa barrado. Então, é esse objeto aqui que eu estou chamando de M alfa barrado de X. Alfa barrado. Tá legal? Essa é a ideia. Eu vou na minha sala pegar o
feito no salão de Strategy, eu quero só, porque como a gente está seguindo ele, eu quero ter certeza que eu estou com a anotação correta. Eu vou ver, estou trocando. Eu acho que eles chamam o índice, o X-Mi, estão chamando de ele, eu só quero ver se eu estou com a anotação correta. Então,